Vamos agora pra mais um anime que eu falo, mano, eu tô surpreso que você teve adaptação pra anime, mas que merda de projeto vocês fizeram. Sim, estou falando de Nier Automata, versão 1.1a. Pra ser específico, né? Precisa dessa versão esquisita, porque é coisa do Yoko Taro, ele adora fazer isso. E cara, eu amo Nier Automata. Eu adoro Nier Automata. Eu adoro a cabeça maluca e megalomaníaca do Yoko Taro. Mas um projeto de Nier Automata em anime, quando é limitado a uma staff que, cara, não tem tempo pra trabalhar, acontece isso daqui. Vocês sabiam, né? Tipo, agora que vocês abriram o vídeo, ou onde vocês estão consumindo esse podcast aqui, vocês estão sabendo agora que Nier Automata teve final. Por quê? Ele teve pausa, atrasou, acho que umas 2 vezes, foi uma bagunça o projeto, e muita gente esqueceu que esse anime existe. E ainda mais vai ter a segunda temporada, que você também não sabia disso. E aqui a gente tá pra dizer o quanto esse projeto é triste. Ou pelo menos eu fico triste, e os fãs de Nier Automata ficam tristes. E pra quem não sabe o que é Nier Automata, é basicamente num futuro apocalíptico onde os automatos, né, esses robôs humanos, humanoides, eles acabam lutando pela humanidade para lutar contra as máquinas, que são outras formas de vida mais mecânicas, e eles tentam travar essa guerra eterna entre os automatos, que representam os valores humanos, e as máquinas, que representam os valores deturpados da humanidade. De uma forma muito simples, é isso. E, cara, eu tô muito triste. Então, pra conseguir me organizar, pra não querer xingar todo mundo, Rafa, o que tu achou da experiência do anime de Nier Automata? Você pergunta pra mim? Sim. É porque a gente fez, inclusive, um bem bolado. A gente tinha, quando tava vendo, tinha o Love, que era o especialista cracudo de Nier. A gente tinha o Thunder, que gostava bastante de Nier, mas não era tão cracudo. E a gente tinha eu, que não conhecia nada de Nier, e tava vendo por conta de uma troca que a gente fez. Eu vou dizer que muita coisa é bem interessante em Nier. Eu gosto principalmente desse tema, desse clima mais contemplativo que ele faz. Eu sempre achei, inclusive, quando o Nier não fazia ação, muito mais interessante. Não só porque a ação é meio questionável por conta da produção. Meio? Mas tô sendo feminista, tô sendo legal, Thunder. Inclusive, ainda no meio, ela consegue ser melhor que muito anime da temporada, você sabe. Isso é verdade. Mas, principalmente porque o que ele faz de elemento contemplativo e o que a direção brilha com isso é outra coisa. Eu tenho muito no carinho aí o episódio 2, que eles fazem toda uma cena pra uma marcha de robôs que eu acho maravilhosa. Uhum. Dito isso, esse é um anime que eu não vou dizer que eu me sinto perdido, mas muito do contexto dele é muito mais agregativo se você já jogou o jogo. Uhum. Então já tem esse elemento. Eu não acho que ele funciona tão bem pra quem não conhece. Mas tem um detalhe também. Eu acho que as escolhas desse anime, independente se você conhece ou não, eu acho meio idiotas. Porque ele tenta puxar muito mais pro lado da ação, muitas vezes. Principalmente na reta final. E Nier não só tá com uma produção muito capenga pra se sustentar nisso, como eu acho que as ideias de ação deles são extremamente idiotas. Cara, pra vocês terem noção, o momento final, o momento de maior clímax desse anime, é com uma briga de vilão de Precure. É isso mesmo. Cara, é tão ridículo eu pensar que Nier Automata, o anime que começa a me contemplativizar a vida, trabalhar relações entre robôs como uma família, e até a relação bem delicada do Adam e do Eve, que eu achei maravilhosa, pelo menos no pouco tempo que teve, tá tendo um boss final de Precure como o clímax final das coisas, pô. É extremamente vergonhoso. E ainda mais, não combina nada com o que a série trabalha até então. Até os elementos de ação eu sinceramente não vejo que encaixam tanto assim, porque quando eles saem muito da proposta deles, da Yorha, e vai sendo uma coisa mais pra fanservice, porque precisa de ação em todo episódio, você sente a diferença, você sente que não tem peso, não tem significado, é só, sei lá, ação a mais pros animadores estarem morrendo animando. E
É engraçado. E vergonha. E vergonha, porque eu sem sacanagem, Thunder. Eu senti que eu tava vendo dois animes. Um tava sendo um Battle Shonen idiota da temporada. Sim. E o outro tava sendo um anime de sci-fi extremamente contemplativo. Só que os dois estavam na mesma cena, então não fazia sentido nenhum. E é uma coisa muito louca você falar sobre a questão de ação. Porque eu fiz questão de, pelo menos uma boa parte dele, acompanhar um pra um que o Yoko Taro tava fazendo, principalmente no âmbito de roteiro. Porque eu tava muito mais fechadão com o Yoko Taro, e eu tava tentando entender a obra que ele tava escrevendo e não a obra que o Masuyama Ryuji tava fazendo na sua direção e na sua composição de série. Porque, olha que louco, tem dois pontos incríveis nessa discussão. Primeiro, sobre ação. Sim, o anime tem muita ação desnecessária. E ação desnecessária em ponto que o Yoko Taro cortou a ação. Porque, assim, de um lado o Yoko Taro tava trabalhando pra enxugar o máximo da ação. Teve, por exemplo, um episódio da praia, vamos dizer assim, que naquele momento no jogo era literalmente uma luta de boss gigante com naves espaciais e frotas de naves sendo dizimadas em uma minhoca gigantesca, uma baleia enorme numa praia destruindo tudo e causando uma puta desastre um dos personagens dar uma sumidinha, né, porque acontece um evento ali, ele dá uma sumidinha. E você tem uma puta tragédia que contextualiza essa sumidinha, e aqui a sumidinha é mais contemplativa, é mais artístico até. Eles entram numa sala, vê uma série de desenhos e tadã, acontece alguma coisa. E é um episódio, inclusive, que ele utiliza pra parar, respirar, conversar e fazer uma boa interação entre o 2B e o 9S. Aí você fala, pô, adorei a sua escolha, adorei a mudança de tom, a mudança de ideia que você teve, Yoko Taro, pra depois ter lutinha e quebrar tudo que ele tinha construído de tom. Nesse anime de Nier Automata não era pra ter luta, não era pra ser ação, era pra trazer um pouco, muito mais das raízes do sci-fi que Nier tem e conversa bem. Tem muita mudança, inclusive, outro ponto que eu acho interessante é como esse anime é para os fãs, mas o fã não vai gostar. Não porque o projeto tá horrível, mas é porque o Yoko Taro quis fazer uma coisa muito específica, muito diferente, que se você não quiser entender o que ele tá querendo fazer, e você meio que sobrepor a sua expectativa sobre o que ele tá escrevendo, fica horrível. Porque eu quis muito entender o que o Yoko Taro tava fazendo, e ele tava fazendo uma coisa genial. De roteiro, genial. Porque ele tava pegando mais uma vertente da obra, porque essa primeira etapa, ela é contada em duas rotas, vamos dizer assim. O lado A e o lado B. O lado da perspectiva da 2B e a perspectiva do 9S. Ele tava juntando as duas perspectivas e fazendo uma nova perspectiva pra contar essa história. Tanto que tinha muitos eventos aqui que não era pela perspectiva dos dois, mas era, sei lá, perspectiva sobre um robô. Sabe, o robô tava vivendo aquele que foi o episódio 2, inclusive, que tanta gente elogiou. Ou o que foi visto num passado que não foi contado e na obra era apenas uma light novel. E não era nem pelo aquele personagem, ele tinha trocado o personagem que era a Anemone. No jogo é uma outra personagem que tem o papel da Anemone, mas aqui a Anemone faz esse papel. E você fala, pô, é super interessante isso que você tá querendo me contar, é super agregativo. Elabora até melhor o mundo, tem referências a Nier Replicante no meio do episódio, você fala, nossa, você fez essa conexão. Eu nem conheço esse jogo, mas você fala, pô, essa conexão faz sentido. Só que quando você vê o fringir dos ovos desse projeto, ele é decepcionante. Porque tá literalmente Yoko Taro remando pra um lado, os animadores remando pro outro, o diretor remando pro outro. Aí atrasa, aí o projeto começa a se tornar uma quimera. Chega no final do dia, e ainda mais pela forma de lançamento, que foi completamente bagunçado, você olha pra esse anime e você fala, cara, isso daqui é uma quimera. A gente já passou de 3 de outubro, né? Porque é bem mamãe, sabe? É bem fullmetal isso aqui. É bem fullmetal, sabe? Tipo, caralho, que merda que vocês fizeram aqui, cara? Então, só que tem um detalhe. Eu quero só corrigir um negócio, porque
isso aqui não é um problema do diretor. Porque eu senti que, na real, o diretor tava muito fechado com o Yokotaro. Porque as cenas onde ele tava mais tentando eram as cenas contemplativas. As cenas que a Steph mais de fato tentava eram as cenas contemplativas. Só que a produção meteu a mão no meio. Algum engravatado olhou e falou: cara, isso aqui é joguinho de ação. É joguinho de ação com bundinha. Não tem ação nem bundinha aqui. Tá muito pouco. Não vai vender. Precisamos transparecer isso de alguma forma. Então altere isso aqui. Eu imagino que ainda assim ia ter uma luta ou outra dentro do roteiro do Yokotaro, mas você percebe, sei lá, por exemplo, que uma luta do Adam de fato precisava ter uma luta final com o vilão de Precúrio ou a luta as lutas que tem esporádicas com robôs genéricos não precisavam ter. O problema é, essa série, por ser de um jogo de ação, necessita obrigatoriamente de elementos de ação. Só que o roteiro que tá querendo ser contado não é de ação. Então, o que eu tô imaginando, tipo, um chute completamente aleatório meu, eles entregaram já não um anime pronto, mas a ideia base que todo mundo já tava trabalhando, que é contemplatividade e uma coisa mais densa o tempo todo, e alguém chegou e falou: aloca metade da sua produção e vai fazer ação, porque senão isso aqui não vende. E aí a gente tem todo mundo tentando remar pra um lado, só que a produção com os produtores com um navio gigante chamando todo mundo pra remar pro outro. Só que aí, como eles já estão quase a terra firme, eles estão tendo que dar a volta pra enxergar a terra firme de novo. Então é só uma perca de tempo hiper desnecessária e que só acaba trazendo muito problema pro próprio roteiro. Porque ideia interessante aqui em Nier tem pra caralho. Teve muita cena aqui que eu fiquei realmente surpreso e gostei bastante. Mesmo notando as certas limitações da produção. Só que daí eu pego todo o conceito final e penso, de novo, cara, isso aqui não é o Nier que eu tava vendo até agora. É outra coisa. Ou é algo extremamente pouco lapidado que eu não imaginaria o Yokotaro, que é um escritor que falam tão bem, fazendo de uma maneira tão porca. Isso aqui é problema de, realmente, produção puxando a orelha e tentando botar, digamos assim, o famosinho. Mas o famosinho não funciona em Nier Automata. Muito pelo contrário, cara. Não é pra ser assim. Cara, eu vou ser bem sincero. O Yokotaro tava tentando ser o exemplo de adaptação de um anime pra jogo. O que o cara tava fazendo aqui de adaptação de roteiro é brincadeira. Tipo, é fora de série, é coisa de maluco. Porque o que ele entende da obra, isso é ótimo, pra pegar e adaptar pra uma outra mídia que ele vai precisar contar de uma forma diferente, é outro mundo. Um exemplo do que ele fez certo foi o episódio 2. Aquele episódio 2, ele provou que o Yokotaro, ele queria fazer uma obra sensacional. Ele queria que Nier Automata tivesse brigando pra ser um dos melhores animes do ano. Principalmente de roteiro. Porque ele tem... Os episódios 9 e 10, que são toda aquela passagem do Adam, são ideias muito interessantes, cara. Sim, ele pegou, tipo, uma coisa que no jogo mal teve tempo ou mal teve contexto e ampliou. Ele teve um entendimento do próprio material dele, que às vezes ele tinha duas perspectivas de fazer aquela cena, de fazer aquele momento, porque tinha tanto da 2B quanto do 9S, e ele foi lá e fez uma nova. Tipo, ele falou, eu já escrevi isso daqui, eu vou escrever de novo, só que eu vou escrever melhor. Eu vou criar mais contexto, eu vou criar mais entendimento. Eu vou lapidar melhor ainda a minha história pra contar uma nova vertente e, sabe, matar com o pau. Só que, cara, com essa produção, com esse projeto, né? O projeto é triste. Mas, então Nier Automata, ele tem a produção de um Isekai merda da temporada. Não, muito pelo contrário. Você tem bons animadores aqui. Você tem a A1 trabalhando aqui. Tem muito animador bom, tem muito sakugueiro muito bom aqui. Só que, quando você não tem um projeto saudável, quando você não tem um projeto que ele se conversa, não tem como. O melhor exemplo pra esse Nier, que deveria ter sido, é o que foi Vinland Saga. Tipo, ser um projeto consciente, ser um projeto inteligente, usar bem os recursos que ele tem na mão. Fizeram isso? Infelizmente não. Quem é o culpado? Só o demônio sabe. No final do dia, é só muito triste o que eu vi aqui.
E eu estou muito broxado pra segunda temporada, cara. Muito broxado. É uma pena, sabe? Sei lá, me dói. Me dói ver um projeto desse que ele podia ser, cara, uma das melhores portas de entrada pro jogo, ou pra franquia, ou pra entender a genialidade da cabeça maluca do Yoko Taro, que ele é quase oh meu Deus, o cara do Metal Gear, o Kojima. Ele é o Kojima que trabalha com 10% do orçamento do Kojima. Só O 10 tá sendo muito legal, hein? Pô, o cara trabalha literalmente comendo uma coxinha com uma vodka debaixo do braço, cara. Porque, puta vida! Vodka não! Uma bala laica! É muito triste, cara. Mas, pelo meu coração despedaçado aqui, eu vou ter que dar um 6, cara. É muito triste isso. Eu já vou dar um 5, porque assim... É um anime que parece que não tem... Tá com uma crise de identidade, sabe? Uhum. Ele tem nitidamente uma perspectiva, só que, sei lá, parece que o pai e a mãe tá puxando ele pra outra ideia e ele não sabe pra onde seguir. E aí acaba que ele não faz nenhuma coisa bem feita nem outra. Rafa, rapidinho, só pra te corroborar uma coisa, uma hipótese sua, eu lembrei de uma coisa, tem um nomezinho aqui chamado Aniplex. Ah, grande Aniplex! Grande. Parabéns, Aniplex, muito bom, muito bom. A Konami dos anime, parabéns. Calma, não tá tão ruim ainda. Ah? Por quê? Por incrível que pareça. Você quer comparar com a Konami? Porra, até caiu um raio aí. Eu ouvi esse raio, tá? Sim. O Thunder ficou puto quando eu falei isso. O Thunder ficou tão puto que veio de Mogi até São Paulo. Mas o... Esse anime, assim... Eu esperava até mais, mesmo que eu inicialmente não iria ver. Aí eu começou a pegar coisas interessantes e eu penso, pô, realmente tem valor. E aí todo o valor dele é quase que perdido porque ele não elabora. Mesmo que vai ter uma segunda temporada, eu sei disso, ou muito do contexto talvez seria mais agregado com questão de eu ter jogado o jogo, que eu ainda não terminei de jogar. Mas eu sinto que como anime ele é uma experiência realmente bem fraca. Eu fiquei até dando um 5, porque assim, é uma experiência que pra mim tanto faz quanto fez. Pra você ter uma ideia, a coisa mais agregativa pra mim foi notar que um vilão de Precure fora de Precure realmente é uma coisa extremamente ridícula. Parabéns! Que nem era pra ser, cara, nem precisava ser! Não precisava! O vilão do primeiro... Da primeira etapa ali da história é completamente inconcebível. A boss battle dele, inclusive, é muito legal no jogo, não precisava mexer. Que coisa horrível, cara.